Quem é que vai dar aula de escola dominical hoje? Para as crianças? Tia Ruth. Então as crianças podem acompanhar a tia Ruth. Antes de passarmos para a mensagem de hoje, eu gostaria de ler um texto de um blogueiro, um escritor de blog, eu não sei quem é o homem, mas ele escreve muito bem. O que eu sei que ele é socialista, marxista, da extrema esquerda, inimigo dos evangélicos, é claro, como todo bom marxista, porque foi Marx que disse que a religião é o ópio do povo, e o ópio é uma droga alucinógena. Só que esse homem, fazendo uma análise sociopolítica do nosso país, ele faz um paralelo entre o trabalho dos militantes de esquerda do Brasil e o trabalho dos evangélicos, e escrevendo para os seus companheiros de esquerda, ele elogia a igreja evangélica e diz: nós perdemos. Ele vai falar aqui de coisas que eu não gosto do movimento evangélico, como por exemplo a formação de uma bancada evangélica. Isso não é do meu agrado, não é isso que eu estou aqui gostando. Ele fala também do bispo Marcelo Crivella como ministro, não é também uma coisa do meu agrado. Mas enfim, dentre essas coisas ele fala outras maravilhosas. O texto é um pouco longo, o cara escreve difícil, bonito, às vezes é um pouco difícil da gente entender, mas a gente vai conseguir entender alguma coisa. Eu quero muito compartilhar com vocês desse texto que eu achei brilhante. Me lembrou um livro de um grande pastor chamado C.S. Lewis. O nome do livro é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, o C.S. Lewis escreve, uma fantasia, um romance, onde um demônio mais velho ensina o seu sobrinho, um demônio mais novo, a como lutar contra os cristãos. Me pareceu isso. Então é um adversário falando bem da igreja. Olha que coisa interessante. No Brasil, um novo confronto na forma como é dada cada vez mais evidente e violento. Será o mais inútil de todos, o do esclarecimento político contra o obscurantismo religioso. Então, nós somos os obscurantistas religiosos, na perspectiva dele. Principalmente o evangélico, pentecostal, ou mais precisamente o neopentecostal. Lamento informar, mas na briga entre os dois barbudos, Marx e Cristo, fatalmente perderemos. O Nazareno triunfa. Por uma razão muito simples: as igrejas são o maior e mais eficiente espaço brasileiro de socialização e de simulação democrática. Nenhum partido político, nenhum governo, nenhum sindicato, nenhuma ONG e nenhuma associação de classe ou defesa das minorias tem competência e habilidade para reproduzir o modelo vitorioso de participação popular que se instalou em cada uma das dezenas de milhares de pequenas igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais no Brasil. Eu amo isso. Eles ganharão qualquer disputa, são competentes, diferentemente de nós. Muitos se assustam com o poder que os evangélicos alcançaram. A posse do senador Marcelo Crivella, também bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, no Ministério da Pesca, e a autoridade da chamada bancada evangélica na Câmara dos Deputados, são dois dos mais recentes exemplos. Quem se impressiona não reconhece o que isso representa para
1 a cada 5 brasileiros. Então parece que 1 a cada 5 brasileiros hoje são evangélicos. O número dos que professam a fé evangélica ou pentecostal no Brasil. Segundo a análise feita pela Fundação Getúlio Vargas, a partir dos microdados da pesquisa de orçamento familiar de 2009 no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a soma de evangélicos, pentecostais e outras denominações evangélicas alcança 20,23% da população brasileira. O crescimento dos evangélicos não é um milagre, é o resultado de um trabalho incansável de aproximação do povo que tem sido negligenciado por décadas pelas classes mais progressistas brasileiras. Enquanto a esquerda, ainda na oposição política, entre a abertura democrática pós-ditadura e a vitória do primeiro governo popular no Brasil, apenas esbravejava, pastores e missionários evangélicos percorreram cada canto do país, instalaram-se nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos, abriram suas portas para os rejeitados e ofereceram em muitos momentos não apenas o conforto espiritual, mas soluções materiais para as agruras do presente, por meio de uma rede comunitária de colaboração e apoio. O que teve fome e dificuldade, o desempregado, o doente, o sem-teto, todos eles, de alguma forma, encontraram conforto e solução por meio dos irmãos na fé. Aleluia! Enquanto isso, a esquerda tinha uma linha, e legítima, a legítima obsessão de gritar, fora Alca. Enquanto a esquerda gritava, fora Alca, os evangélicos cuidavam do pobre, do rejeitado, acolhendo na fé, dando pão ao que tem fome. É o que o adversário diz. O mapa da religiosidade no Brasil revela nossa incompetência social. Os evangélicos e pentecostais são mais numerosos entre mulheres, 22% delas, e 18% dos homens. Pretos, pardos e indígenas, 24,86%, 20,85% e 23,84%, respectivamente. Nós evangélicos, na maioria, somos pretos, pardos e indígenas. Entre os menos instruídos, sem instrução ou até 3 anos de escolaridade, somos 19%. Entre 4 e 7 anos de instrução, 20%. E aí tem aqui uma penca de estatística. O Acre, esse estado que muitos acham que não existe, blague infantilmente repetida, até mesmo por esclarecidos militantes de esquerda, tem 36,64% de evangélicos. É o estado mais evangélico do país. Simples. A igreja falou aos corações e mentes daqueles com os quais a esquerda nunca verdadeiramente se importou, a não ser em suas dialéticas, discussões revolucionárias de gabinete, universidade e assembleia. O projeto de poder evangélico não é fortuito. Ele não nasceu com o governo Dilma Rousseff. Ele não é resultado de um afrouxamento ideológico do PT e nem significa, supõe-se, adesão religiosa dos quadros partidários. Ele é fruto de uma condição evangélica do país e de uma sistemática ação pela conquista do poder por vias democráticas, capitalizada por uma rede de colaboração financeira, de ofertas e dízimos. Só não parece legítimo a quem está do lado de fora da igreja, porque para cada um dos evangélicos e pentecostais, estar no poder é um direito. Eles não chegaram ao Congresso Nacional e mais recentemente ao Poder Executivo Nacional por meio de um golpe. Se por um lado é lamentável que o uso da máquina governamental pode produzir intolerância e mistificação, por outro lado, acostumemo-nos, a presença deles ali faz parte da democracia.
As mesmas regras políticas que permitiram um operário, retirante nordestino e sindicalista, está falando do Lula, chegar ao poder, são as que garantem nas vitórias e posse de figuras conhecidas das igrejas evangélicas, a Câmara de Vereadores, prefeituras, governos do Estado, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. O lema, um homem e uma voz, do revolucionário socialista Blanc, o encarcerado tem disso. Ele está dizendo que nós, evangélicos, conseguimos levar a democracia ao auge da sua existência. Afora a legitimidade política, o método democrático e a representação popular não nos deixam mentir. A esquerda não conhece os evangélicos. A esquerda não frequentou as igrejas, a não ser nos indefectíveis cultos preparados como palanques para nossos candidatos demonstrarem respeito e apreço pelas denominações evangélicas em época de campanha, em troca de apoio dos crentes e de algumas imagens para a TV. A esquerda nunca dialogou com os evangélicos, nunca lhes apresentou seus planos, nunca lhes explicou sequer o valor que o Estado laico tem, inclusive como garantia que poderão continuar assim, evangélicos ou como queiram, até o fim dos tempos. E agora muitos militantes, indignados com a presença deles no poder, os rechaçam com violência, como se isso resolvesse o problema fundamental que representam. Apenas quem foi evangélico sabe que a experiência da igreja não é puramente espiritual, e é nesse ponto que erramos como esquerda. A experiência da igreja envolve uma dimensão de resistência que é, de alguma forma, também política. O não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é uma palavra de ordem poderosa, e por que não revolucionária, ainda que utilizada a partir de um ponto de vista conservador. Meus irmãos, esse cara não é crente, ele é contra a igreja evangélica, mas olha a lucidez dele, dizendo que Romanos capítulo 8, verso 1, é a nossa palavra de ordem que mudará o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz que é isso que fará com que os evangélicos mudará o mundo. Em nenhuma organização política, o homem comum terá protagonismo tão rápido quanto em uma igreja evangélica. Aqui ele começa a arrebentar. O poder que se manifesta pela fé, a partir da suposta salvação da alma, com um ato simples de aceitar Jesus no coração como Senhor e Salvador, segundo a expressão amplamente utilizada nos apelos de conversão, transforma o homem comum, que 2 horas antes entrou pela porta da igreja imundo. Essa confissão desse homem transforma em um irmão na fé, semelhante a todos os outros da congregação. Ele está dizendo que um homem imundo entra pela porta, e a gente diz, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele aceita, e imediatamente ele é tido como um igual nosso. Ele diz que não há processo político democrático maior do que esse. Instantaneamente ele está apto a falar, dá-se o testemunho, relata-se a alegria e a emoção do resgate pago por Jesus na cruz. Entre os que estão sob Cristo e são batizados por imersão e recebem o ensino da palavra e congregam da fé, não há diferenciação, são todos iguais. Basta um pouco de tempo, ele pode se candidatar a obreiro. Com um pouco mais, torna-se elegível a presbítero, a diácono, a liderança do grupo de jovens ou de mulheres, a professor da escola dominical. Esse homem agora pergunta: que outra organização social brasileira tem a flexibilidade de aceitação do outro e a capacidade de empoderamento tal qual se vê nas pequenas e médias igrejas brasileiras? Ele responde: nenhum.
esse homem está dizendo que nenhuma organização brasileira é tão política, democrática e inclusiva como as pequenas congregações evangélicas. Se esqueçam dos megacultos paulistanos, televisionados. Porque eles são Broadway. Ele está dizendo, olha, eu não estou falando daquelas mega igrejas que pedem muito dinheiro, que estão na televisão. Ele diz, aquilo ali é só espetáculo, aquilo ali é Broadway. Ele diz, vamos pensar nas pequenas igrejas que estão aí nos bairros. Estamos falando dessas outras denominações espalhadas em todo o território nacional, pequenas igrejas improvisadas em antigos comércios. As portas de enrolar revelam a velha vocação de uma loja, um supermercado, uma farmácia. Ou seja, a gente abre igreja em qualquer espaço. Um antigo comércio, tá a gente lá. Reuniões de gente pobre com sua melhor roupa, pastores disponíveis ao diálogo, festas de aniversário e celebrações onde cada um leva seu prato para dividir com os irmãos. A menina que tem talento para ensinar, ensina. O irmão que tem uma van, presta serviço para o grupo. Aí, Eduardo. A mulher que trabalha como faxineira durante a semana e é a diva gospel no culto de domingo à noite. Ela é ministra de louvor, durante a semana é faxineira. Canta e leva seus iguais ao júbilo espiritual com os hinos. A Bíblia, palavra de ninguém menos que Deus, é lida, discutida, debatida. Milhares e milhares de evangélicos em todo o país foram alfabetizados nos programas de educação de jovens e adultos, para simplesmente ler a Bíblia, como dizem. Raríssimo o analfabeto que tenha sido fisgado pela vontade de ler o Capital. O Capital é um dos principais livros dos esquerdistas. Ele diz, raríssimo o analfabeto que tenha sido fisgado pela vontade de ler o Capital. Infelizmente, diz ele. As esquerdas menosprezaram a experiência gregária das igrejas e permanecem nos últimos 30 anos encasteladas em seus debates áridos sobre uma revolução teórica que nunca alcançou o coração do homem comum. Os pastores graçaram. Graças a Deus por isso. Fomos competentes no nosso trabalho mais simplório. Eu tenho convicção, meus irmãos, de que nada é mais poderoso do que a vida comunitária. Então eu estou aqui hoje pregando a Bíblia, mas sabe o que é verdadeiramente poderoso? Sexta-feira, infelizmente, eu estava com a tia Ana, com a sua mãezinha, enterrando o irmão dela, mas eu estava lá chorando com os que choram. Façam isso, e vocês ganharão o Brasil em nome do amor que Jesus tem pelo próximo. Em ganhar o Brasil, não estou falando em chegar na política, em manipular pessoas, em ganhar dinheiro. Estou falando de transformar vidas, incluir gente, transformar gente desconhecida em gente ilustre para a comunidade, dar valor ao anônimo, em nome de Jesus. Isso é muito bom, meus irmãos, isso é muito bom. Graças a Deus por isso. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1.
1 Samuel capítulo 1, dando continuidade ao nosso tema família. Eu sugiro que o tema dessa mensagem hoje seja: não existe amor entre dois. Não existe amor a dois. Só existe amor a muitos. Porque quando você casa, não é o seu marido ou a sua esposa unicamente que você está levando para casa. Você está levando para casa a sogra, o cunhado, o genro, o filho do outro casamento, né? E não ouse amar apenas o seu cônjuge. Seu casamento vai fracassar. No dia em que você disser assim, ele começou a fracassar. Se você não estiver disposto a amar, aceitar, respeitar, casar com a família inteira do seu cônjuge. Amém? Um amém meio michuruca, de quem começou a ficar triste, né? Michuruca. Vocês concordaram, mas não gostaram, né? Olha só a experiência dessa família aqui, gente. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofir, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Você vê que a família do sujeito é grande, né? Então a mulher que casou com ele já casou com muita gente. Verso 2. Tinha ele 2 mulheres, miserável. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rófine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Típico de mulher, né? Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu lembro daquele forró: quem é o gostosão daqui? Sou eu. Vocês conhecem esse forró nefasto? É ele. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ai, só para quebrar o gelo, gente. Vamos orar? Pedir para Deus falar com a gente. Senhor amado, nessa manhã quero colocar tua igreja nas tuas mãos. Quero pedir que o Senhor, Senhor Jesus, o teu Santo Espírito, abra a tua palavra diante de nós, que o Senhor a exponha com graça, com perfeição, que o teu Espírito a aplique na vida de cada um de nós, dirigindo assim os nossos passos, em nome de Jesus, amém. Tem uma igreja nos Estados Unidos chamada Spanish River, que ela dedica $1 milhão por ano na ajuda à plantação de novas igrejas. Eles não precisam conhecer pessoalmente essas novas igrejas e esses novos pastores.
Eles precisam só ter a convicção de que são homens sérios, e sérios na sua ética e competentes no seu trabalho. Para isso, eles fazem uma entrevista com esses candidatos a plantadores de novas igrejas. Uma coisa que me chamou a atenção é que na entrevista 3 pessoas têm que ser entrevistadas: o pastor, candidato a plantador de igreja, a sua esposa e a sua sogra. A sogra tem que ser entrevistada. Nas estatísticas, as estatísticas dizem que um dos principais motivos pelos quais missionários ou pastores fracassam no campo missionário é porque a sogra não está de acordo com o trabalho que o marido de sua filha está desenvolvendo. Aquela velha história da mãe ligar para a filha, a mãe fica perturbando ela dizendo: você está morando longe, o seu marido não presta, devia arrumar um emprego melhor, está ganhando pouco, por que vocês não vêm para cá, morar perto de mim, eu cuido do filho de vocês, agora vocês estão passando dificuldade aí, teu marido não pode arrumar um emprego melhor, esse negócio de plantar igreja, por que ele não pastoreia a igreja aqui do lado, fulano de tal, dava um emprego para ele. Junta-se isso, as lutas do dia a dia, essa mulher vai esmorecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai ficando desgastada com as dificuldades do dia a dia, e cada dia mais dando ouvidos para sua mãe, e a sua mãe vai ganhando razão, e o pobre do plantador, ouvindo da sua mulher dia a dia. Então, a gente descobre que esse não é um problema de plantadores de igreja ou de missionários, mas que cada um na sua vida tem um sonho, um empreendimento, uma vocação, um propósito. Cada um de nós está querendo caminhar para alguma direção específica. Então, se a nossa vida é um projeto, nós precisamos de apoio nesse projeto, e o principal apoiador do projeto da nossa vida tem que ser o nosso cônjuge, a começar pelo fato de que o ideal e o que se espera de um casal é que os dois tenham o mesmo projeto, os dois tenham o mesmo projeto. Lendo um livro essa semana sobre aconselhamento, o autor chamado Gary Collins, ele diz que dois problemas opostos podem acontecer dentro de um casamento. Uma superintegração, onde os sonhos dos dois, onde os dois, o marido e a esposa, eles se tornam tão um só, que a personalidade dos dois se funde, e eles passam a não ter mais a capacidade de se distinguir um do outro. Ele diz que isso é... Eu falei uma super... O que, gente? Super integração. Obrigado. Uma super integração. Ele diz que isso pode ser muito danoso para o casamento. Precisa haver uma união, uma unidade entre as duas partes, contudo uma distinção entre os dois, onde os dois em algum momento têm gostos diferentes, em algum momento têm sonhos diferentes, projetos diferentes, numa dimensão pequena, contudo tem. Os dois serão uma só carne, mas continuam sendo distintos entre si. E um outro problema que pode acontecer dentro do casamento é haver, eu esqueci a palavra de novo, super integração e uma desintegração. É o extremo oposto, onde não existe qualquer sinergia entre essas duas pessoas. Eles não têm os mesmos gostos, eles não têm os mesmos planos para a vida, não têm os mesmos projetos, eles quase nem gostam de ficar no mesmo ambiente da casa, são muito diferentes. Essas duas coisas vão trazer muito problema.
Então o ideal é que haja um mínimo de integração nesse casal. Então eu ouso dizer, ainda que eu acredite na união de diferentes, eu ouso dizer que se nós conseguirmos eliminar ao máximo as diferenças, maior é a nossa possibilidade do casamento dar certo. Eliminar ao máximo as diferenças. Eliminar ao máximo as diferenças de idade. Por exemplo, para mim é muito importante que a Lívia goste do mesmo estilo musical que eu. Pode parecer uma coisa boba, mas imagina se eu tivesse casado com uma mulher que gosta de pagode. Graças a Deus a gente é crente, né? Ainda que a gente ouça músicas não cristãs, mas se ela gostasse de pagode, o meu ambiente dentro de casa ou dentro do carro seria insuportável, porque eu não gosto de pagode. Imagina se ela gostasse de funk. Ou mais, imagina que se ela fosse muito novinha e gostasse de Michel Teló. Eu sou mais velho, eu gosto de The Smiths, eu gosto de The Cure, eu gosto de Man at Work, rock inglês de 20 anos atrás. E aí é bom quando a gente coloca música e a gente fica compartilhando, que eu estava aqui na Manhattan. Quem conheceu Manhattan aqui? Ou então tinha uma outra aqui na Três Rios, que é a Playhouse. Então eu e a Carol íamos para Playhouse, né, Carol? Para Manhattan, e a gente ouvia essas músicas e ela ia para o Clube 1. E aí a gente fica lembrando da nossa época. E aí a sinergia nisso. A gente consegue ouvir música, eu lembrar dos meus amigos, ela lembrar dos amigos dela, a gente dá gargalhada junto. Existe sinergia. Isso é legal. Por outro lado, eu gosto muito de ir à praia. Ela diz que já gostou, hoje não gosta tanto, mas o grande problema dela é que a gente chega na praia, eu vou para a água surfar e fico lá dentro 2 horas, ela fica sozinha na areia. Quando eu saio eu quero ler jornal. Ela fica completamente isolada, sem ter o que fazer. Mas cada um no seu quadrado. Eu gosto de umas coisas, ela gosta de outras, e aí tem que haver um diálogo. O ideal é que a gente elimine ao máximo as diferenças e que as diferenças sejam respeitadas. Para isso, meus irmãos, nada é mais saudável para um casamento do que a conversa, o diálogo, aonde se fazem acordos. Se faz acordo. E aí, antes de eu começar a namorar com a Lívia, tinha uma outra menina que estava conversando comigo, né? E a gente sentou na mesa, eu falei para ela todos os meus planos de vida. Ela olhou para mim e falou assim: cara, isso aqui é um contrato. Isso aqui é um contrato. Aí ela não gostou da proposta. Então, tá bom. Estou eu feliz para cá e ela feliz para lá, né? Ainda que eu acho que eu mandei mal. Eu fui direto demais, mas o meu medo era dar errado. E eu precisava eliminar ao máximo as falhas na comunicação. Então eu apresentei a ela os meus planos e o meu acordo. Ela disse: não, cara, isso é um contrato, eu não quero. Tá bom. Ela falou: estou me sentindo numa reunião de negócios. Mas nós precisamos minimamente apresentar os nossos planos. É verdade que isso se faz com o tempo, não se faz numa reunião, numa única reunião. Eu falei: ó, eu vou te apresentar o meu acordo. Então, o relacionamento é também uma construção. É uma construção. A gente constrói os acordos ao longo do tempo. Por isso, eu acredito que todo relacionamento precisa passar pela prova do tempo. Todo relacionamento precisa passar pela prova do tempo. Se você tem 3 meses de namoro e quer casar, eu te diria: não faça isso.
Porque meu irmão e minha irmã, nos primeiros 3 meses de namoro, todo mundo quer casar. Nos primeiros 3 meses de namoro, o seu namorado ou a sua namorada é a melhor pessoa do mundo. O problema é que você não o conhece. Não o conhece. E todo relacionamento precisa passar pela prova do tempo. Algumas dicas é: conheça a vida da pessoa. Ouça ele ou ela dizer como foram os últimos relacionamentos, qual o relacionamento dele com o pai e com a mãe. Pode ser que a pessoa tenha uma mãe muito problemática, mas se ele disser: olha só, minha mãe é problemática, mas eu sei que ela é problemática, então eu sei quais os limites eu imponho a ela, e eu não vou permitir que os problemas da minha mãe influenciem na nossa vida. Aí beleza, meus irmãos, aí beleza. Agora você descobre que a mãe dele é problemática e que ela tem uma influência enorme na vida dele. Aí ó, acende o sinal amarelo. Conversa com ele. Conversa com ele. O que eu mais tenho ouvido de aconselhando os meus dentro do casamento é o fato de outras pessoas virem para dentro do casamento junto com o cônjuge. Tem algumas histórias que eu quero compartilhar, algumas com vocês, sem identificar quem é. São todas pessoas fora daqui, das quais vocês não conhecem, contudo, não identificarei, ainda que eu não vá expor ninguém aqui. Um amigo casou com uma amiga. Ele veio com um filho de um casamento antigo. Tudo a princípio estava muito bom, até que sua esposa começou a desenvolver um ciúme doentio pelo filho desse meu amigo. E ela quis engravidar a todo custo, apesar de não poder engravidar. Ela não devia engravidar. Engravidou uma vez e deu um filhinho para ele. Só que ele continuou amando o filho do outro casamento também. Todas as vezes que era o final de semana dele ficar com a filha, ele tinha briga dentro de casa. Então ela entendeu que precisava dar um outro filho, porque a outra tinha um filho, mas ela teria 2. Essa foi a lógica que governou o comportamento dela, o que complicou muito a saúde dela, porque ela não poderia ter. Ela teve o segundo filho. O garotinho não chegou a 6 meses de idade, eles separaram. O casamento já ia muito mal. O que me chama a atenção nesse texto de Ana e Penina, da briga delas, é que uma se sentia desfavorecida porque não conseguia ter filho algum. A outra tinha muitos filhos e filhas, portanto, ela usava essa ferramenta, os filhos, como instrumento de opressão da outra, e ela irritava a outra. Nossos relacionamentos hoje em dia são muito parecidos, apesar de não sermos hoje uma cultura poligâmica. Saímos de um antigo casamento, muitos de nós, e trouxemos ou os nossos filhos ou o nosso histórico. Em alguns casos, trazemos para dentro do novo casamento a sogra do antigo casamento. Um outro amigo meu, Bruno, depois você apaga esse troço aqui, porque eu não quero que esses amigos meus ouçam lá a história. Mas eu acho interessante contar, só para a gente poder trazer histórias. Eu acho que exemplos talvez seja mais poderoso para causar identificação. Mas eu não gostaria que esses irmãos ouvissem na internet depois, dizendo: ia lá, essa história é minha. Ainda que eu acho que o púlpito não deve ser um lugar para expor ninguém, e é um lugar tão delicado esse, meus irmãos, onde eu preciso falar de vidas, contudo não posso falar de ninguém conhecido, mas eu só conheço os conhecidos. Um amigo casou, foi a única esposa dele, teve filhos com ela. Depois de anos ela se divorciou, o traiu,
Só que antes de se divorciar, ela descobriu que estava grávida do amante. Moravam os três juntos, ele, sua esposa, os filhos e a mãe dela. Ela saiu de casa, foi morar com o amante. A mãe dela ficou com ele. Ele só ficou com a sogra. A moça teve o bebê, só que ela precisa trabalhar, o amante também. Quem é que toma conta da criança? A mãe dela. E ele é um santo. É um santo. Foi muito difícil a relação deles, porque ele precisava vender o apartamento, que era dele por direito, ele herdou da mãe dele. E no casamento de comunhão parcial de bens, o cônjuge não herda, não tem direito a uma herança. Me fiz entender? Então, se eu sou casado com a Lívia, a casa em que a gente mora, ela herdou do pai dela. Se a gente se divorcia, eu não tenho direito à metade dos bens, só do que nós construímos juntos. Não tenho direito à metade do que ela herdou dos pais. A casa é dele, mas a mulher queria a metade dela. E sob pena de infernizar a vida dele caso isso não acontecesse, e aí ele dividiu com ela a venda do apartamento. Enfim, essa foi a primeira e única mulher da vida dele. Ele errou a casar com ela? Não, essas coisas acontecem. Fico pensando o seguinte, que a mulher que vai casar com ele agora, e ele está solteiro, mas eu espero que ele case com uma santa, a mulher com a qual ele vai casar, ela vai entrar nessa história, meus irmãos. Ela vai entrar nessa história. E aí vai ter mais uma pessoa para infernizar o ouvido do meu amigo. Então, nossas famílias hoje, elas são muito complexas. Muito complexas. Vou contar uma terceira e última história. De uma moça que se converteu recentemente comigo. Moça não. Uma mulher, seus quase 40 anos, talvez. Eu conheci a família dela, ela ainda era casada. Infelizmente ela se divorciou. Eu acompanhei muito mais o marido dela do que ela na época do divórcio. Hoje eu acompanho ela num novo casamento que está em crise, porque o marido tem um irmãozinho de 14 anos de idade. O pai dele teve um caso e nasceu esse filho, mas a mãe do garoto foi embora, viajou e abandonou o garoto na mão do pai dele. O pai dele não tem saúde para cuidar, ele cuida do irmão. Então o irmão é como filho, como se fosse filho. E ele tem um filho irmão de 14 anos e o garoto não é nada simpático. A princípio ela aceitou. O problema é que ela não calculou que ela teria um adolescente rebelde dentro de casa para cuidar. E se adolescente rebelde, sendo nossos filhos, é difícil, sendo irmão ilegítimo do meu marido, vai embora daqui agora. Foi o que aconteceu. Só que o marido foi embora junto. E aí eles não conseguem se separar, ficam um vai e volta, porque eles se amam. Mas o garoto está no meio da história. Eles tentam a todo custo continuar juntos, mas o pobre do menino, que é uma vítima na história, está ali. Ela se sente culpada, porque fica penalizada pelo menino, contudo não consegue conviver com o menino dentro de casa, porque ele é inconveniente.
Ela acha que o marido deveria tomar uma providência, mas o marido não faz nada. Essas não são as nossas histórias, meus irmãos. São as nossas histórias. Qual é o meu conselho? Eu quase digo, não tenho a menor ideia. Toda a minha dificuldade de preparar essa mensagem hoje era: qual é o conselho final? Desenvolver os problemas e apresentá-los, eu sei. A solução eu não tenho a menor ideia. Eu tenho algumas sugestões. A última delas é orar para Deus abençoar esse negócio e para Deus fazer um milagre. Essa é a última e mais poderosa. Mas primeiro conselho para os solteiros: conheçam a família da pessoa. E segundo conselho: sentem e façam acordos. Não é feio se vocês escreverem um acordo e os dois assinarem embaixo. Não precisa registrar em cartório, não. Porque hoje, aquele discurso do pastor ou do padre na hora da igreja: prometo amá-lo, respeitá-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, é muito simples, meus irmãos. É só saúde, doença, riqueza e pobreza? É mole. A questão é, hoje a pergunta tem que ser outra: prometo amá-lo na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, com enteado, filho, sogra, papagaio, periquito, cachorro. Se ele amar gato e eu detestar, se ele quiser 5 filhos e eu não quiser filho nenhum. E aí a outra pessoa tem que dizer sim. Está parecendo aquele programa do Silvio Santos, né? Quer trocar uma BMW por uma caixa de fósforo? Sim. Vai, filho. Então tem que haver acordo, tem que haver diálogo. Você aceita se casar comigo, tendo eu 2 filhos, uma ex-mulher, um pai doente, uma família pobre que metade do meu orçamento vai para ela? Tem isso. Seu marido ganha bem, vocês vivem legal. Se não fosse a família dele ser pobre e vampiresca, sugar a energia do sujeito, ele trabalha pra caramba, não tem tempo para te dar atenção, e vocês não têm dinheiro, porque ele ajuda muito a família dele. Outro problema que pode surgir: se ele trabalha, ganha muito não, ganha muito mais do que você. Você trabalha, mas ganha muito menos. O que você ganha não dá para suprir as necessidades da casa. Então o ônus financeiro da casa é dele. Ele tem uma família financeiramente necessitada. Você tem uma família financeiramente necessitada. A família dele, ele ajuda pra caramba, a sua não. Por quê? O dinheiro é dele. Ele tenta te convencer de que o dinheiro é de vocês. Mas quando você diz que minha mãe está precisando de ajuda, tua mãe precisa de ajuda sempre. Você diz: pois é, mas o teu irmão pediu dinheiro 2 vezes no mês passado e você deu. Mas... Aí o cara não tem argumento. Para ele não dizer na tua cara: o dinheiro é meu, ele vai dizer qualquer coisa. Ou então ele vai aumentar o volume da televisão. Mas vocês sabem veladamente que o problema é esse. Ele diz que o dinheiro é de vocês, mas na hora de ajudar a família dele, meu pirão primeiro. E aí você se sente desprestigiada. E aí você descobre que o dinheiro não é de vocês de verdade. Tem que haver acordo. Acordo. Dinheiro é nosso mesmo? É. Vamos sentar. Vamos colocar as nossas contas aqui na mesa. Vamos ver quanto sobra para a gente ajudar os nossos familiares? Vamos. Sobrou R$500, 250 para minha família, 250 para a sua. Não é justo? Ninguém respondeu.
Os que estão na frente aqui, ó, ninguém respondeu, Tiana. Todo mundo assim meio tímido. É, Kátia, tá todo mundo constrangido. Meus irmãos, o casamento é um acordo. E é uma construção. Eu vou vir com todos os meus problemas familiares, fora os meus problemas pessoais. E você vai vir com os seus. A gente vai ter que sentar e combinar. Esse negócio dá certo, desde que haja acordo, desde que haja um combinado. E é bom escrever, porque a gente esquece fácil. Tiana é psicóloga, deve lidar com isso todo dia, né, Tiana? Então, meus irmãos, Eucana, ele tentou desenrolar. A mulher não tinha filho, mas ele dizia: mas não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não, bonitão, não é. Eu te amo, mas eu quero filho, porque tua outra mulher está me perturbando. E aí o sujeito, para melhorar a situação, quando eles iam comer, ele dava porção dobrada para ela. E aí eu acho que ela era mais gordinha que a outra, porque ela comia porção dobrada. Enfim, não fosse o Senhor, meus irmãos, intervir e dar a essa mulher um filho chamado Samuel, o grande sumo sacerdote que daria orgulho para toda a nação, ela estaria oprimidinha até hoje nesse casamento. Deus deu um filho, Samuel, depois deu outros, mas ela foi para o templo orar. Mas havia uma boa disposição da parte desse homem para com ela. Mas eu imagino os problemas pelos quais ele passava. Cada vez que ele pegava um filho de Penina no colo, Ana se entristecia. Ele amava mais Ana do que Penina, e aí ele se penalizava. Aí ele dava menos atenção para os seus filhos, para poder não trazer tristeza ao coração da sua mulher amada. Só que ele vivia com culpa, porque não conseguia dar a atenção necessária para os filhos que ele amava. Que complicação. Até que o texto diz que essa mulher foi para o templo, orou a Deus, parecia uma bêbada. O sumo sacerdote ali achou que ela estivesse bêbada orando, porque estava triste. Ela diz: não é bebida, é amargura. Os nossos problemas familiares têm poder de amargar a nossa alma. Ela disse: é amargura. E aí o sumo sacerdote diz para ela: ouça o Senhor a sua oração. No ano seguinte, quando ela voltou lá, ela voltou com a criança no colo. Bonito isso. E o Senhor a visitou com alegria. Então, meus irmãos, o único conselho que eu tenho para te dar é: no casamento, contemple essas coisas. Não são só vocês dois, é muita gente junta. Precisa haver paciência para com os outros, aceitação, abnegação, respeito e, sobretudo, diálogo, mas um diálogo esclarecedor, aonde os dois têm coragem de colocar na mesa as questões mais difíceis. Porque, como disse o Badu, um pastor presbiteriano da Barra, caminho que não se passa cria mato. Não adianta, os assuntos terão que ser percorridos. Pega aqueles mais problemáticos num dia feliz e diz: vamos conversar sobre aquilo, né? Nunca em momento de discussão, num dia bom. Pega ela desprevenida: meu dia está tão lindo, né? Tá, vamos falar da tua mãe? Vamos aproveitar as estrelas, meu amor, fala da minha sogra. Isso precisa ser feito. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas precisa ser feito. Por fim, saiba que a sua família, por mais disfuncional que pareça ou que seja, ela é igual a todas as outras nossas. Eu espero que isso te console.
Eu, graças a Deus, tive a lucidez no meu segundo casamento de escolher uma mulher mansa, com uma mãe bacana, um pai bacana. Tá vendo, Zinha? Depois a senhora faz aquele franguinho para mim. Tá vendo, seu Joaquim? Quando eu te pedir dinheiro emprestado, o senhor chega junto, porque eu estou falando bem aqui. Com irmãos legais, né? Que nunca me pediram dinheiro emprestado. Ai, Vitor, te amo, Vitor. Nunca me pediu dinheiro, cara. Se pedir também tá ferrado, não tenho. Mas, meus irmãos, que paz que isso traz. Que paz. Não estou falando isso aqui porque eu acho que o meu casamento seja exemplo, não. Eu amo o meu casamento, estou muito feliz com ele, mas eu fico sempre muito temeroso de usar o meu exemplo como se fosse o exemplo positivo a qual vocês devessem seguir. Porque não, eu acho que cada um tem o seu exemplo. Não quero oprimir ninguém com a minha felicidade, né? Eu acho que o exemplo é a palavra de Deus, é a verdade e não eu. Mas eu consegui, na minha maturidade, ter a lucidez de dizer o que eu não quero em uma mulher e na família dela, o que eu quero numa mulher e na família dela. E aí, depois, conjugar isso com paixão, atração e tudo mais, é a graça de Deus, né, que vai dar isso. E geralmente a gente se apaixona por pessoas que no convívio, o convívio vai ser turbulento, né? Então conseguir se apaixonar de forma inteligente é o que há. É o que há. E dentro do casamento, dialogar. E sobretudo fazer o que Ana fez. É o que a gente vai fazer agora. Colocar a sua família, colocar os seus motivos de amargura, de rancor, na presença de Deus. Aí eu quero ler aqui a partezinha, capítulo 1, verso 11. Ana, orando, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Enfim, ela pediu um filho, ela especificou que queria um homem, e ela disse que consagraria ele a Deus, seria um homem de Deus, e mais, ela consagrou ele como nazireu. Havia um voto feito na lei de Moisés, havia uma cláusula nos seus ensinamentos de que existia um tipo de consagração especial, a qual a gente só vê na Bíblia 3 ou 4 que se tornaram nazireus. Era o voto do nazireado, um tipo de consagração. O nazireu seria um homem de Deus, ele não poderia jamais tocar em cadáver, ele não poderia jamais beber bebida alcoólica, nem tocar no vinho e nem no fruto da vide. Ele não poderia cortar nenhum cabelo do seu corpo. Nós temos talvez 3 ou 4 na Bíblia. O primeiro foi Sansão, que seus pais fizeram para o seu filho o voto do nazireado. O segundo foi Samuel. Aqui a gente vê que sua mãe o consagrou ao nazireado. Muito provavelmente, não há certeza quanto a isso, Elias talvez fosse nazireu, e provavelmente João Batista. Mas que nós temos certeza, Samuel e Sansão. E ela consagrou seu filho, e Deus deu, e depois deu outros, né? O texto continua dizendo que ela ali no templo foi ouvida por Deus e foi abençoada. Quero convidar você a vir aqui à frente então, colocar o seu casamento, a sua família, seus filhos, seus enteados, suas sogras, seus sogros, seus cunhados, na presença de Deus.
para nós orarmos pelo nosso casamento, pela nossa família, para que Deus dê paz. Certamente existem muitas outras coisas boas que você pode fazer, as quais não passam nem pela minha cabeça. Saber estabelecer o limite da família dentro da sua casa, até onde a sua família pode dar conselhos, pode se meter até onde não pode. Esse limite é muito necessário ser estabelecido, né? Só que isso tem que ser um acordo entre você, o marido, e você e a esposa. Senão vai ser só um motivo de briga entre vocês dois durante muitos anos, se não for um acordo duplo. Por isso tem que haver muita cumplicidade entre o casal para a felicidade do casamento. Quero chamar você aqui à frente. Vamos orar. Chamar também o pessoal do louvor. Faça como Ana fez, consagre o seu casamento. Se você não tiver um marido, uma esposa ainda, se você for solteiro, olhe pelo seu futuro. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor amado, nós, com a nossa história, nossa família, nosso passado, nosso casamento, nossos filhos. Senhor amado, ao olhar para trás, vemos que cometemos tantos erros. Faltou diálogo, faltou lucidez, faltou acordos, conversas que deveríamos ter tido, não tivemos. Senhor Deus, mas o bom da Tua palavra é que ela não é fatalista. Tua palavra não diz em momento nenhum que estamos eternamente presos a escolhas ou a situações do passado. O Senhor é o Deus que muda circunstâncias, muda situações. O Senhor muda coração. O Senhor é o Deus que muda mentes, muda pessoas. O Senhor faz milagres, o Senhor muda o ambiente familiar. O Senhor traz paz para dentro de uma família onde não tinha paz. O Senhor traz harmonia. O Senhor traz diálogo para um casamento onde não havia possibilidade de diálogo, onde qualquer assunto sério irritava. Agora o Senhor traz tranquilidade, possibilidade de se conversar sem brigar, sem gritaria. O Senhor é o Deus que do caos cria ordem. O Senhor é o Deus que cria tudo do nada. Senhor, então eu quero colocar as nossas famílias nas Tuas mãos. Quero colocar também os nossos projetos familiares, para aqueles que ainda não são casados, para aqueles que ainda não têm filhos. Nosso projeto familiar nas Suas mãos. Toma, Senhor amado, a vida de cada um de nós e nos guia, nos direciona. Nós definitivamente, Senhor amado, queremos declarar a nossa falência, nossa incapacidade de construir por nós mesmos vidas felizes. Mas de forma alguma queremos declarar que não seremos felizes, porque cremos que o Senhor é um Deus que entra com providência nos nossos lares, nas nossas famílias. O Senhor é o Deus que conserta tudo. Então, Deus, a minha oração sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha própria vida, é que o Senhor entre na nossa casa e que o Senhor faça um milagre, como o Senhor fez com Ana. Que o Senhor trouxe paz para dentro dessa casa, com tanta gente, casa que tinha gente sobrando, Senhor. O Senhor estabeleceu a ordem,
colocou cada um no seu lugar, manifestou o teu amor por cada um. Ninguém foi desprezado, ninguém foi esquecido, ninguém foi humilhado, ninguém foi desmerecido. Faz esse milagre, Deus amado, que o Senhor dê a cada um dos seus filhos os seus Samuéis, que estabelecem ordem, em nome de Jesus. Amém, amém. Já que vocês estão aqui à frente, vamos passar direto no momento da ceia. Quero convidar você a pegar o pão e pegar o vinho, e aqui mesmo à frente nós